Olhando para o Evangelho de Marcos, então eu convido a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Primeiro estudo, nós tivemos uma introdução a respeito do livro e analisamos a grande introdução de um versículo de Marcos. Deixa eu fazer besteira. Que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você quer acompanhar e não tem uma Bíblia, especialmente se você visita, temos Bíblia ali, se alguém quiser caminhar, fique à vontade, pode pegar ali para acompanhar a leitura. E hoje nós veremos a apresentação de uma personagem que parece que não há evangelho sem esse personagem. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, antes de apresentar a pessoa de Jesus Cristo, fazem questão de apresentar primeiramente esta personagem, que é João Batista. E nós veremos o porquê, e nós veremos o que Marcos tem a dizer sobre este profeta, o último desta série de profetas, que é João Batista. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 8, que vai ser o texto em que olharemos e analisaremos na noite de hoje. O texto diz assim: Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nós clamamos a Ti a sabedoria que vem do Espírito que habita em nós, para juntos lermos, interpretarmos e aplicarmos a Tua palavra. Queremos ter os nossos corações abertos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, Deus. Que o Senhor fale ao meu coração, como tem falado na exposição desse texto, e fale também ao coração dos meus irmãos, à medida em que o texto é lido, porque a Tua palavra é viva, poderosa, Deus, para transformar corações, e nós agradecemos por isso, Deus. Estamos diante dela agora, deste livro aberto, e esta mensagem que continua sendo proclamada também pode trazer arrependimento e perdão de pecados. E é nesta confiança, nesta fé que nós oramos agora e nos deparamos com a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Não sei se você já foi ver um filme, ou ler um livro, ou estudar qualquer assunto, sem antes ter aquilo que a gente chama de pano de fundo daquela obra, ou daquele pensamento. E depois que você foi ver o pano de fundo daquele pensamento, ou daquela obra, não sei se já aconteceu isso com você, parece que a compreensão muda do que está acontecendo ali. Algumas coisas você passa a entender um pouco melhor. Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu conversei com um amigo meu da faculdade, mostrando para ele como o pano de fundo de Lewis, ao escrever as Crônicas de Nárnia, era o cristianismo. E ele ficou assim, sabe quando parece que um véu cai do olho, ele assim, verdade. Tipo assim, aí parece que ele entendeu tantas coisas assim do livro, né? Ele falou, agora eu entendo tudo assim, né? E na verdade, se você tiver ainda a teologia de Lewis firme na sua cabeça, vai ver que até as heresias dele estão presentes no texto. Aí você vai entender o bosque entre dois mundos. Se você nunca leu Nárnia, você vai ficar curioso. O bosque entre dois mundos, que é uma das heresias de Lewis. Mas
tudo bem, né? A gente gosta de Lewis mesmo assim. Ele foi tão bom que uma heresia ou outra não vai, né, desacreditar ele, fiquem tranquilos. Agora, interessante é que na própria entrevista que ele dá falando sobre o livro, ele fala que ele não tinha nem a intenção de falar sobre o cristianismo. Mas ele diz, talvez isso estivesse tão impregnado em mim, que isso foi meio que o pano de fundo mesmo sem querer, não tem como. Você fala daquilo que está no seu ser, mas esse é o pano de fundo dele. Além, claro, né, para quem gosta de toda a mitologia grega, que ele usa, principalmente grega, que ele usa, diferente do Tolkien, que embora eles fossem amigos, Tolkien usa mitologia nórdica e germânica. Então, quando você começa a entender esses panos de fundo, você fala assim, então é por... É muito legal, parece que a obra ganha um novo significado, assim, tá? Tem coisas que você não via antes que agora parece que salta aos olhos. A gente poderia dizer tantas outras aqui, ou pensamentos e tudo mais, mas nós vamos falar da Bíblia. E não é diferente com os evangelhos. Você pode ler os 4 evangelhos. E talvez, se alguém passar numa leitura, por exemplo, por Mateus e depois por Marcos, talvez vai pensar... Para quê? É tão igual os dois. São tão iguais assim na sua mensagem. A maioria do que está em Mateus consta em Marcos e o que não está em Lucas também. Aliás, Marcos é um dos evangelhos que foi meio que esquecido pela igreja cristã por muito tempo. Porque Mateus tem quase tudo que tem em Marcos e ainda um pouco mais. E Lucas ainda conta com mais detalhes as questões históricas, como a gente, né, gosta mesmo de saber a cronologia e tudo mais. E João, claro, com toda a sua teologia. De certo que Marcos ficou assim meio de escanteio. Agora, quando você entende o pano de fundo que está por trás de Marcos, alguns detalhes, algumas informações que ele passa, parece que vai saltando aos olhos e a gente diz, que evangelho é esse de Marcos? Eu já disse rapidinho para vocês aqui no começo, na primeira mensagem, que está por trás do evangelho de Mateus é a aliança davídica. Mateus está mostrando, apresentando Jesus Cristo como o rei. O que está por trás do evangelho de Lucas é a aliança abraâmica, porque ele quer mostrar que as bênçãos prometidas a Abraão a todas as famílias vão alcançar realmente até aqueles que eram desprezados na época. E por isso que o evangelho, por exemplo, na genealogia de Mateus volta até Abraão, mas na genealogia de Lucas ele vai até Adão. Porque ele quer mostrar, o evangelho não é só para o judeu. Antes de ter judeu, já tinha o plano de Deus. Na verdade, volta até Deus, né? Adão é o filho de Deus, ali está voltando Jesus até a eternidade. Mas ele quer mostrar essas coisas. Agora, onde está a genealogia em Marcos? Não tem genealogia. Porque Marcos está preocupado em apresentar um servo. E faz diferença você saber a genealogia do servo? Tem alguma... Se você vai contratar alguém para trabalhar, você fala assim, você é filho de quem? Quem são seus avós? De que família tradicional você vem aqui de Ribeirão Preto? Não, talvez, se alguém pensar em alguns governantes, alguma coisa, o sobrenome pode até fazer algum sentido. Olha, é da família... Mas um servo, realmente, não faz muito sentido. Aliás, isso é uma coisa que eu passei, ainda passo às vezes, né? Porque no ministério tem um pouco isso, né? A gente vai para alguns lugares assim, o pessoal imagina, né? Se eu sair para o ministério, geralmente é porque o pai, a mãe já eram. E eles falam assim, que legal, você saiu para o ministério, está em tempo integral. E quem são os seus pais e tal? E eu falo assim, do que você está esperando de resposta, ninguém. Ninguém, não sei, eu sou o primeiro da minha família, assim, que realmente sai, não tem ninguém, porque eles esperam isso, né? Você tem um missionário, o filho também é missionário, pastor, e vai seguindo aquela... Eu falo, não tem ninguém. Mas há essa expectativa de uma linhagem. Agora, para um servo, realmente, não faz sentido. Por isso que não tem genealogia em Marcos. Por outro lado, a primeira informação que Marcos vai dar, a primeira citação aqui no versículo 2, ele diz, conforme está escrito no profeta Isaías. Então você tem Mateus olhando para a aliança davídica, você tem Lucas olhando para a aliança abraâmica, e você tem Marcos com o pano de fundo do livro de Isaías. E Isaías apresenta os cânticos do servo. Faça um exercício, vai lendo paralelamente
com Marcos nessa série, ele vai demorar o ano inteiro, até mais do que um ano, então dá tempo de você ler Marcos e Isaías. Vai lendo Marcos e vai se deparando com Isaías também. Você vai ver que muitas das ideias de Isaías estão reverberadas aqui, há muitas citações de Isaías, e não é à toa que logo no segundo versículo Marcos afirma, como está escrito no profeta Isaías. Este é o pano de fundo de Marcos. Agora, talvez na sua versão aí esteja como está escrito nos profetas. Então deixa eu rapidamente abrir um parênteses aqui, mostrar, a gente não vai explicar tudo aqui, mas falar um pouco de crítica textual. Tá? A gente não tem, ninguém tem, está tudo perdido mesmo os manuscritos originais, aquilo que saiu do autor, mesmo porque era papiro, e papiro não vai durar 2000 anos, tá? Impossível durar isso. Então o que nós temos são cópias daquele escrito. Tá? E neste processo de cópia, obviamente, você tem uma diferença ou outra, porque são 2000 anos de pessoas copiando. Tá? Mas calma, fica tranquilo. Antes de você entrar em desespero na sua fé, tá? As diferenças que tem entre os manuscritos são exatamente essas. Tá? Conforme está escrito no profeta Isaías, ou alguns trazem, conforme está escrito nos profetas. Você nunca vai achar uma diferença que você fala assim, ó... Tudo que eu creio foi por água abaixo. Não, é nesse sentido. E ninguém também vai falar assim, ó, agora eu sou um crente, porque agora eu descobri que não é profeta Isaías, é profetas, ou vice-versa. Sabe? São coisas que, no fim das contas, não interferem tanto no âmago do cristianismo, na nossa fé. E a grande maioria é isso. Talvez tenha alguns trechos que são mais... Né, se o episódio da mulher adulta que Jesus escreve na areia, alguns manuscritos têm esse episódio, outros não. O final de Marcos, que nós vamos ver, alguns manuscritos têm e não tem aquele final de Marcos, e eu vou mostrar o porquê devemos pregar e como nós pregaremos o final de Marcos aqui, porque consta na Bíblia. Tem alguns trechos maiores, mas mesmo assim são trechos que não mexem no âmago do cristianismo. Tá? Sendo que em 2000 anos nós temos a convicção de Deus, que Deus preservou a sua palavra, a sua mensagem para nós. Tá? Então eu não vou entrar em detalhes, mas alguns manuscritos você tem nos profetas, tá? Mas o que eu penso é que o mais próximo do original é o profeta Isaías. Mas por que alguns manuscritos têm nos profetas? Porque se você olhar aqui, Marcos não cita o profeta Isaías somente, ele cita 2 profetas. Na verdade, ele cita 3 textos, Êxodo, Malaquias e Isaías. Só que ele só diz Isaías. Então é por isso que alguns manuscritos trazem profetas. Tá? Mas por que ele faz isso? Primeiro que isso não é a única vez que acontece na Bíblia. Há mais passagens em que isso acontece, inclusive em textos que não há diferença de manuscritos. Então é comum isso acontecer. Alguém citar e falar assim, como diz no profeta tal, e aí ele cita 3, 4 profetas ou 2 e dá o nome de um deles. Tá? Isso acontece nas escrituras sem problema nenhum. Por que isso? Porque é o profeta que o autor quer enfatizar mais. É aquela citação principal. E a outra citação é só para a gente entender a citação principal. Por exemplo, aqui, a primeira citação, que é de Êxodo e de Malaquias, diz assim, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. A segunda citação, que é a que ele quer mostrar mesmo, que é ele quer usar como pano de fundo, que é Isaías para o seu evangelho, diz assim, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Perceba que a citação de Isaías, ela deixa a coisa muito assim, uma voz que clama no deserto. Sabe, uma coisa muito assim, abstrata, uma coisa muito impessoal, uma coisa muito, parece que fica incompleto. Uma voz que clama no deserto. Então ele coloca o profeta Malaquias, que se refere à mesma pessoa, identificando esta voz como o mensageiro que ia ser enviado. Mas qual é a ênfase dele mesmo? A ênfase é na voz que está clamando no deserto e que está preparando o caminho. Essa é a ênfase dele. É isso que ele quer dizer, é isso que ele vai falar sobre João Batista. Mas a citação de Malaquias, ele coloca ali para a gente entender bem a de Isaías. Quem que é essa voz que clama no deserto? É um espírito ali, né? É uma náiade ali, para quem gosta de mitologia também, né? É um ser ali. Não, é um mensageiro, é uma pessoa que foi colocado ali no deserto. Então, Marcos junta
Êxodo, Malaquias e Isaías, para mostrar primeiramente que este personagem, ou esta personagem que está surgindo aqui, já estava prometida no Antigo Testamento. E esta é a primeira parte do texto. Marcos vai primeiro mostrar que este evangelho, especialmente aquele que precede a vinda do servo, né? Marcos está falando aqui de um servo, com letra minúscula, que precede a vinda do servo com letra maiúscula. Este servo também estava predita a vinda dele lá no Antigo Testamento. Depois Marcos vai mostrar quais as características dele, o que ele fazia, qual era o ministério dele, para depois mostrar qual era a mensagem dele, qual que era a prioridade deste servo. Então, ele diz: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. A ideia aqui de uma vereda endireitada. Isso mostra, obviamente, que na verdade é exatamente o contexto deste capítulo 40 de Isaías que é citado aqui, é uma vereda que estava torta e precisa ser endireitada, precisa ser retificada, né? Fazer novamente ela ficar reta, porque algo a quebrou, a entortou. Então agora ela precisa ser endireitada. Eu não vou dizer que ela esquerdou e precisa ser endireitada, né, para não ficar muito na cara, assim. Mas ela estava ruim ali e agora precisa ser endireitada, né, precisa ficar mais retinho, assim, tá? Então, o contexto realmente de Isaías 40, que é o texto citado aqui, mostra a fraqueza humana, mostra a fragilidade humana, a pecaminosidade humana e a restauração divina. Então, este caminho, segundo Isaías 40, ali, que é o texto citado aqui, é justamente a redenção do ser humano. Este caminho que está sendo preparado, que está sendo endireitado. A queda, lembra que nós vimos o primeiro princípio e o segundo princípio, o que é o Evangelho, e entre eles a queda que bagunçou toda a história da humanidade, e agora esta voz vai começar a endireitar as coisas, a redenção está chegando, a grande salvação da humanidade está vindo. Mas antes, vem essa personagem aqui que é João Batista. Aí chega o versículo 4, então, e agora vai mostrar o ministério dele, o surgimento dele. Quando o texto diz, assim surgiu João, parece que está querendo dizer, lembra o que falava o Antigo Testamento? Então, é daquela forma, é daquela maneira que apareceu um certo João. E o texto é muito interessante porque ele, assim como o nome Jesus era um nome comum naquela época, João também é um nome comum. Perceba que Marcos dá ares de humildade para o seu texto, assim, né? Tem o princípio do Evangelho de Jesus e agora surgiu um certo João pregando. Veja, e ainda ele coloca, né? Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Veja que João está batizando no meio do deserto. O deserto para o judeu não era um lugar bem visto, por causa de todo o pano de fundo também que eles tinham do Antigo Testamento, em que o deserto foi um lugar de peregrinação, de morte, de castigo de Deus. O deserto para o judeu era um lugar ruim, era um lugar de punição divina, não era um lugar adequado. Tá? As pessoas tinham meio receio de deserto e mar. Ali as coisas, alguns chegavam a dizer naquela época, né, que assim, lá as coisas nem existiam. Eu sei que é um conceito diferente para a gente, assim, né, de existência, não que não existe um lugar, mas assim, lá nada acontece, não vá para lá. Não tem nada de bom ali, as coisas não existem lá, as coisas existem aqui, na segurança da tenda, do tabernáculo, do acampamento, mas o deserto é um lugar ruim, é um lugar de maldição. Lembra quando havia o dia da expiação, o Yom Kippur, quando matavam-se o bode, e aí esse bode era solto do acampamento e ele ia exatamente para o deserto, sendo amaldiçoado e levando para fora do acampamento, para o deserto, o pecado do povo, a maldição do povo. Então ele está indo para ser amaldiçoado naquele lugar temerário para o judeu. Se Marcos quisesse mostrar um personagem aqui que tivesse uma pomposidade, ele ia mostrar João Batista talvez no templo pregando,
ou numa sinagoga, ou em algum lugar realmente de destaque, né? Em algum grande palanque ali da época. Mas não, ele está num lugar que o judeu não via com bons olhos, ele está no deserto pregando. Alguns dizem que era por causa da comunidade dos essênios ali, que viviam no deserto, que de fato era a única comunidade dos judeus. Tá? Tinham vários grupos dos judeus, lembra? Os fariseus, saduceus, herodianos, os zelotes, e tinham os essênios. Eram os únicos que parece que queriam de fato viver uma religiosidade verdadeira, tá? E não estavam presos a toda esta falsa religiosidade que os fariseus, os saduceus viviam. Não quer dizer que eles são salvos, a gente não tem como dizer isso, mas, e para viver isso, longe desta falsa religiosidade ali das cidades, eles se refugiaram no deserto, tá? Que é a comunidade lá de Qumran, onde foi descoberto, enfim, toda aquela biblioteca lá em 1948. Então, alguns dizem que João Batista tinha uma certa relação com esse povo, mas nós não sabemos. Só sabemos que ele estava no deserto, um lugar humilde, um lugar de rejeição, um lugar de maldição para o povo, mas é lá que ele pregava. Ele pregava um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A construção aqui é bem interessante, né? Primeiro que arrependimento significa, na ideia grega aqui, uma mudança de um pensamento que me conduz a uma mudança de atitude. Eu mudo o meu pensamento, eu transformo o meu pensamento, e isso me conduz a uma mudança de atitude. Isso é arrependimento para o povo judeu, para a linguagem grega, né, os judeus escrevendo. Então é a ideia de alguém que entende, que pensava de uma maneira, que tinha convicções daquilo, mas ele entende que ele estava errado e por isso, pensando diferente, ele passa a praticar algo diferente. Este era o arrependimento que João trazia. Agora, nós vamos ver no versículo 5, a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. O ministério de João Batista é um ministério voltado para os judeus. Agora, imagina só então, um judeu que achava que pelo fato dele ter nascido como um judeu, já garantia a sua salvação. Ele era do povo eleito, ele era do povo do pacto, o povo da aliança, o nosso pai Abraão, como eles diziam. E aí vem alguém que está lá no deserto, não está no templo, não está na sinagoga, ele está lá no deserto e vem falando que a gente precisa se arrepender, mudar de pensamento e mudar de atitude. Veja que a mensagem de João Batista é uma mensagem que vinha de encontro realmente ao pensamento do judeu. Ele está mostrando para o judeu, não é pelo fato de quem você é, o fato de você ter nascido judeu, que garante alguma coisa. É necessário uma transformação interna, mesmo se você nasceu judeu. Ele está indo de encontro ao pensamento que o judeu tinha na época de achar que ele estava garantido. Agora, este arrependimento de João, voltando para a construção que eu falei, o texto fala que é para o perdão dos pecados. A ideia aqui é um arrependimento que vai apontar para o perdão de pecados. Ok? E não é um arrependimento aqui, prestem bem atenção, isso é importante. Não é um arrependimento que vai levar ao perdão dos pecados, mas é um arrependimento que vai conduzir ou que vai apontar para o perdão dos pecados. Entenderam a diferença? Entenderam a diferença? Não é um arrependimento que garantia o perdão dos pecados. É um arrependimento para, no sentido de apontar, de mostrar a necessidade e a realidade do perdão dos pecados. Quem vai fazer isso depois? Jesus Cristo. Então, o batismo de João, ele não tinha o intuito e o poder e a capacidade de perdoar pecados. O batismo de João era despertar nestes judeus a necessidade de se arrepender, porque eles precisavam ter os seus pecados perdoados. Mas lembra, ele só está preparando o caminho, preparando os corações
preparando o terreno, amaciando, porque depois vai vir alguém e aí sim vai pregar o arrependimento e o perdão dos pecados. Dá uma olhada lá em Atos capítulo 5, Pedro faz um discurso interessante ali. Atos capítulo 5, a partir do versículo 29. Atos 5, a partir do versículo 29, Pedro fala assim, ó, Pedro e os outros apóstolos, responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Jesus Cristo dá e concede verdadeiro arrependimento e perdão de pecados. O batismo de João Batista não. O batismo de João Batista era um arrependimento que apontava, que ia em direção ao perdão dos pecados, embora aquele batismo mesmo não concedesse o perdão dos pecados. Se você olhar, depois nós vamos ler, depois dá uma olhada em Atos capítulo 19. Lá em Atos capítulo 19, Paulo está em Éfeso. E aí lá em Éfeso ele encontra 12 pessoas, 12 discípulos. E aí ele chega para as pessoas e fala assim, pô, legal, vocês são discípulos e tudo, mas vocês receberam o Espírito Santo? E eles falam assim, ó, não, nós nem ouvimos falar que existe um tal de Espírito Santo. Aí Paulo fala, ué, então vocês foram batizados com o quê? Aí nós recebemos o batismo de João. Aí Paulo vai falar, ele fala bem assim, ó, João falava sobre a necessidade da vinda do Messias. A mensagem de João não era um fim em si mesma, não era aquela mensagem que ele falou e pronto, Tanto é que os próprios discípulos que ele tinha, quando ele vê Jesus, ele fala assim, agora vai lá e segue aquele, e não me segue mais. A mensagem dele era justamente para apontar para Jesus Cristo. Só para eu não citar palavras erradas de Paulo aqui, Atos 19, deixa eu só ler o versículo com vocês certinho. Paulo fala assim, ó, versículo 4. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Paulo fala assim, ó, vocês pararam no meio do caminho. Vocês ouviram João, mas esqueceram que João Batista só estava abrindo a porta, mas parou ali, não adianta nada. Tem algo além daquilo. João mesmo falava para crer naquele que viria depois dele, no Messias. Aí sim, depois que eles entendem isso, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e eles começam a falar línguas. Veja então que eles nem salvos eram. Eles não tinham nenhum Espírito Santo. Por quê? Pararam no meio do caminho. Era só o batismo de João que não salvava, mas apontava para a necessidade de salvação, de arrependimento para o perdão dos pecados. Versículo 5, então, vai dizer, a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. E aí o texto continua dizendo, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A ideia de confessar aqui é proclamar abertamente, publicamente, os seus pecados. Veja, é por isso que João Batista não teve uma boa receptividade entre os fariseus. Se você olhar em outros encontros, ele tem um embate ali com eles. Porque ele está dizendo claramente, não é pelo fato de você nascer judeu que garante sua salvação, que era o que o fariseu achava. E a mensagem de João, embora tivesse uma recusa dos fariseus, desses grupos, mas no povo, o povo realmente, parece que assim, claro, quando fala a ele vinha toda a região, toda, esse exagero, essa ideia de dizer assim, veio muita gente realmente. O povão saiu mesmo atrás de João Batista e todo mundo estava confessando os seus pecados, estava falando abertamente, publicamente que era pecador. Agora imagina só então os fariseus ouvindo tudo isso. E aí
confessando os seus pecados, eles eram então batizados por ele no Rio Jordão, que era o rio mais próximo ali do deserto. Lá em Atos capítulo 1, tem aquela famosa escolha de Matias, que se você não viu, há 3 anos, quando o Matias foi apresentado na igreja, eu preguei esse texto, justamente porque meu filho chama Matias, eu preguei a escolha de Matias, caça lá no YouTube, que há 3 anos você vai encontrar em algum lugar esta mensagem perdida por lá, escolha de Matias. Mas é interessante porque os critérios que eles usaram para a escolha de Matias, né, na verdade, sim, para lançar sorte entre os dois ali, né? E claro que Matias ia ser o escolhido, né? Mas para lançar sorte entre os dois, era assim, ó, precisamos de alguém que, como nós, estivesse desde o princípio, desde o batismo de João até a ressurreição de Cristo. O que sugere para a gente que os próprios discípulos passaram por esse batismo. Lembra? Os discípulos eram judeus e eles estavam entre aqueles aqui que confessaram os seus pecados. Então, quando Jesus, a gente vai ver daqui 2 mensagens, chama os primeiros discípulos, que estavam ali trabalhando nos seus barcos e tudo mais, são discípulos que já tinham passado por esta mudança de mente, de dizer assim, a gente precisa realmente de algo interno. Não é só externo, não é o fato de eu ser judeu. João está dizendo aí, a gente precisa realmente de arrependimento, a gente precisa de um quebrantamento de coração, a gente precisa de algo. Mas eles estavam, tudo bem, a gente precisa, mas e aí? Cadê? Até que surge Jesus Cristo para eles enquanto eles estavam pescando, mas isso é para daqui 2 domingos. Mas os discípulos provavelmente passaram por este processo aqui. Aí no versículo 6 vai acontecer algo interessante aqui para a gente, que parece uma informação, sabe aquela informação que se você não sabe o pano de fundo, você vai falar assim, tá, e daí? Parece aquela fofoca da revista Tititi. Na minha época era essa revista, né? Não sei se tem ainda hoje, né? Você lembra dela, né? Não, né? Não. Hoje deve ter outras, né? Você lembra, sim, Willis? Pode falar. Lembra, sim. Você é mais novo, né? Sei. Eu sei, eu também sou. Porque fala assim, ó, João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Legal, é um consultor de moda aqui, né? Você está falando o que ele vestia. Daí, fiz a roupa. Isso é ler sem entender o pano de fundo. Então, você vai ler e vai falar assim, tá aqui informação, não faz sentido uma informação dessa. Tá? Agora, o que João está... Lembra qual que é o pano de fundo de João de Isaías? Isaías falava que iria vir alguém preparando o caminho, e este alguém era Elias que iria vir. Os judeus, alguns judeus, logo depois da formação do Antigo Testamento, né, entre os 2 testamentos, achavam realmente que o próprio Elias, que não morreu, ia vir mesmo em carne e osso, preparando para a vinda do Messias. Eles pensavam realmente que o próprio Elias ia voltar. Só que João deixa bem claro, né? Às vezes uma vez perguntaram para ele assim, ó, você é Elias? Ele fala, não. Ele deixa bem claro isso. Mas Lucas vai dizer que veio João no espírito e no poder de Elias. Ou seja, está dizendo, eu não sou Elias, mas eu sou o cumprimento daquele Elias que iria vir, que não é o Elias realmente. Né? Não é a reencarnação de Elias ou a aparição novamente de Elias aqui. Tá? A ideia é alguém que vem exercendo um ministério como o de Elias. Agora a gente pensa, por que Elias? Por que Elias? Por que um ministério como o de Elias? Eu acho interessante porque a gente enfatiza muito o profeta Elias. E quando você vai ver um estudo realmente, se você pensar em Elias e Eliseu, quantos estudos você já ouviu de Eliseu quando você era criança e estava na escola dominical? Agora, quantos você já viu a história de Elias? Fogo do céu, queimando os 400 profetas, 450, aquela história toda, né? Sabe aquele... a história de Elias é muito famosa, mas a de Eliseu nem tanto. Interessante mesmo, e curiosamente assim, esta é uma época de grande milagre no Antigo Testamento. E a gente pensa em milagre, a gente acha que a Bíblia toda está cheia de
de coisas assim miraculosas, né? Embora tudo que acontece é um milagre, só o fato de a gente estar vivo é um milagre. Mas esses milagres assim, de flutuar um martelo, essas coisas assim, né? Coisas que a gente não vê no dia a dia. Não, são poucos períodos. É o período de Moisés, de Josué, é o período de Elias e Eliseu, e agora é o período de João Batista e Jesus. E não é à toa que são sempre duplinhas. Sempre um preparando o caminho para o outro. Moisés preparando toda a conquista de Josué. E Elias preparando o caminho para o ministério de Eliseu. Curiosamente, Eliseu faz o dobro de milagres de Elias. Olha o que João Batista vai dizer, versículo 7. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Eliseu faz o dobro de milagres de Elias. E João Batista chega e diz: vai vir alguém mais poderoso do que eu. Então um judeu naquela época, lendo, João vestia roupas feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro, ia lembrar do comecinho de 2 Reis, no primeiro capítulo, quando você tem o rei lá da época, né, o rei do Reino do Norte, falando assim, ó, ele pega uns mensageiros e fala assim, ó, vai se consultar no Deus tal. E aí eles vão, só que no meio do caminho encontram Elias. E Elias tinha recebido a mensagem de Deus para falar, fala para eles não irem lá não. Né? Porque não tem profeta em Israel, não tem gente de Deus lá em Israel, vai consultar o Deus tal. E aí eles voltam. Aí o rei fala assim, por que vocês voltaram? Ah, porque alguém falou para a gente voltar. Quem é esse alguém? Ele fala, não sei. Mas ele estava vestido de cinto de couro e roupas de pele de camelo. É exatamente essa descrição. Ele fala assim, eu não sei quem que é, alguém falou pra gente. Mas ele estava com exatamente essa mesma roupa, uma roupa de pele de camelo e um cinto de couro. Então, esse é o pano de fundo. Esse é aquele pano de fundo que fala assim, agora eu entendi. Tipo, o judeu lendo isso, tá? Ele já ia pensar, então, ele está fazendo um papel de Elias aqui. Agora, todo judeu também, que não cresceu na escola dominical como a gente, ia saber que Elias não é o personagem mais importante daquela dupla. É alguém que preparou o caminho para alguém que fez o dobro de milagres que é Eliseu. Então, o judeu ia ler isso daqui e ia falar, se João Batista está fazendo o ministério de Elias, significa que depois dele vem alguém, como ele mesmo diz, mais poderoso do que eu. João diz, eu não sou principal aqui. Tá? Lembra, teve uma época que tinha um ministério, eu sou o segundo, não tinha um negócio desse, sim, I'm the second, lembra disso daí? Assim, ó, eu não sou o primeiro aqui, eu não sou o principal, o foco não deve estar sobre mim. Por isso que a mensagem dele, a prioridade dele no versículo 7 é assim, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. E não só mais poderoso, o texto diz, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Não é alguém mais poderoso simplesmente, mas é alguém que tem uma honra muito maior. João Batista, que estava atraindo multidões, foca na pessoa de Jesus Cristo e diz, é Ele, que eu não sou nem digno de fazer o papel do pior escravo da época, que era amarrar ou desamarrar a sandália de alguém. Assim, nem isso eu sou digno de fazer. João Batista termina dizendo, eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João Batista fala, se vocês acham impressionante isso que eu estou fazendo aqui no Jordão, batizando com água, e de fato essa preposição pode significar com água ou na água, porque obviamente eles estavam dentro do rio, batizando com água e na água. Do mesmo jeito, o paralelo aqui com o Espírito Santo também pode ser no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, mas enfim, é porque a preposição pode significar essas duas coisas mesmo. Tá? Mas ele fala assim, ó, você acha tão impressionante isso que eu estou fazendo? Batizando com água? E de fato isso era necessário. É a personagem que está abrindo o caminho, endireitando, preparando os corações para a vinda do Messias. Mas você acha isso importante? Espere. Espere chegar alguém que batiza com o próprio Espírito Santo. Não é mais com água, não é mais na água, mas é alguém que de fato vai fazer com que o próprio Deus habite
no coração de alguém. Você não vai estar mais imerso na água, você vai estar imerso no próprio Deus. Você vai ter comunhão com o próprio Deus. Você vai ser batizado com o próprio Deus, habitando em você. Agora, isso João Batista não podia fazer. Por isso que ele reconhece, ele é mais poderoso do que eu. Porque quem pode fazer isso é somente Jesus Cristo. Veja que até aqui, Marcos é um evangelho muito dinâmico. É um evangelho que vai mostrar muito a obra de Cristo, imediatamente, e depois disso ele já seguiu, e é um evangelho muito dinâmico. Mas neste comecinho, Jesus Cristo está passivo, ele ainda não começou a agir. Mas nós já temos indícios, nós já temos este prenúncio, esta profecia, João Batista dizendo claramente, calma que a ação vai começar. E quando a ação começar, além de ela não parar, vocês vão ver o que vai acontecer. Vai vir alguém que vai batizar com o Espírito Santo. Deixa eu terminar trazendo duas aplicações para a gente, porque, de certa forma, obviamente, nós somos diferentes de João Batista. Nós não vamos para o deserto pregar, proclamar. Mas, por outro lado, nós somos iguais a João Batista, porque assim como ele, temos que pregar. Talvez não no deserto, você não vai sair mais a vestir roupas de pele de camelo, um cinto de couro. Se você quiser fazer isso, tudo bem, mas você vai ter um destaque bem grande na sociedade, assim, né? As pessoas vão dizer, aquele é o que veste roupas assim, né? E talvez vai sair numa revista de moda se você for famoso, né? O que muda, que dita a tendência de moda do ridículo é se a pessoa é famosa ou não. Se ela é famosa, é tendência de moda. Se ela não é famosa, é ridículo, né? É isso que dita. Então, mas a gente não vai fazer isso, a gente não vai para o deserto, a gente não vai vestir essas roupas. Nesse sentido, isso é para João Batista. Ele é este mensageiro prometido que vai abrir o caminho. Tá? Nós não podemos, como João Batista, transformar a vida de ninguém. Nós não podemos converter ninguém. Nós não podemos salvar ninguém. Mas como João Batista, nós podemos preparar o caminho. Nós podemos mostrar para as pessoas a necessidade que elas têm de arrependimento e perdão dos pecados. A pessoa precisa entender a carência que ela tem de Jesus Cristo. Diferente de João Batista, como eu disse, nós não viveremos uma vida certa no deserto e com aquelas roupas. Mas como João Batista, esta mensagem tem que ser prioridade para nós. A despeito, talvez, do nosso próprio orgulho, daquele desejo de ser aceito na sociedade e talvez até diante do temor que teremos de outras pessoas. Você imagina o que falavam de João Batista nos pubs e nos barzinhos e nas lanchonetes ali? Falando, você viu aquele doido no deserto? Imagine o que se falava dele ali. Agora imagine o próprio João Batista, talvez, tendo que abrir mão de tantas coisas, de tantos sonhos, para ficar no deserto, porque foi para isso que ele foi chamado. Mais uma vez, nós somos diferentes de João Batista, você não vai vestir essa roupa e estar no deserto. Mas talvez, para proclamar o reino, para proclamar a salvação e o arrependimento de pecados, talvez você vai ter que abrir mão de um temor do que as pessoas pensarão de você, talvez abrir mão de alguns desejos que você tem de ser aceito no grupo onde você está, porque muitas vezes apontar a pecaminosidade de alguém, a necessidade que alguém tem de se arrepender, não é aquela mensagem que mais gostosa de se ouvir. E talvez as pessoas vão deixar de ser seu amigo. Mas essa é a prioridade que nós temos. E assim como João Batista, a nossa grande missão não é aparecermos. Nossa grande missão não é nós sermos a mensagem. Nossa grande missão aqui não é eu ter o meu nome engrandecido. Mesmo que você tenha um ministério que atraia multidões, como João Batista tinha, ainda assim,
O único ministério aceito diante de Deus é aquele que a pessoa some apontando para Cristo. Se o seu ministério visa a glorificação do seu próprio nome, ao exercer aquilo que Deus pede, a proclamação, a propagação desta mensagem, pode ir uma multidão atrás de você, como algumas igrejas têm aí, uma multidão atrás de homens que estão preocupados em ter os seus próprios nomes engrandecidos. Mas o ministério que Deus aceita, de fato, é de um servo que vai mostrar o outro servo. E é este servo que vai brilhar. E é este servo que vai ser glorificado. Esta era a missão de João Batista, e eu espero que Deus nos capacite também nesta mesma missão. Amém? Vamos orar, irmãos. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Diante destas palavras que nós lemos, nós clamamos realmente para que o Senhor nos ajude a propagar a Tua palavra, propagar esta mensagem de arrependimento e de perdão de pecados. Deus nos ajude a, durante a semana, abrir mão dos nossos interesses, abrir mão do orgulho, abrir mão do temor, de medo do que pensarão de nós. E que possamos, tal como João Batista, entendemos a prioridade que temos de anunciar a Cristo, a necessidade do arrependimento e do perdão de pecados. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos deu este privilégio, homens tão imperfeitos e pecadores como nós. Mas que privilégio poder preparar o caminho da Tua salvação. Nos ajude, Deus, nos guarde e ajude-nos a lembrarmos desse texto durante a semana. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.